Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Aqui são 19 horas e 35 minutos, 1 hora a menos do horário de Brasília. E daí, eu sou Melissa e venho ler uns trechos de 2 livros. Eu escolhi aleatoriamente mesmo. Tá? Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. O primeiro dele é de perguntas e respostas. E é a pergunta número 17. Por que tenho medo de falar sobre minha religião? Por que tenho medo? Tive boas oportunidades de falar sobre minhas crenças, mas fiquei quieto. Caleb. A professora... isso aqui é na escola, né? A professora perguntou o que achávamos. Eu sabia que era a oportunidade perfeita para defender minha fé, mas fiquei paralisada. Depois me senti péssima. Número 1. Identifique seus medos. Quando você pensa em falar sobre suas crenças, logo imagina que não vai dar certo. Coloque seus medos por escrito. É o suficiente para diminuí-los. Se eu falar sobre minha religião, tenho medo que aconteça o seguinte. Tenho medo que zombem de mim ou digam que sou esquisito. Também tenho medo que alguém pergunte alguma coisa que eu não saiba responder. Isso quem fala é o Caleb. Número 2. Aceite o desafio. Aqui a Suzy diz: alguns colegas fingem estar interessados nas minhas crenças, mas distorcem as minhas palavras e zombam de mim na frente dos outros. Aí aqui cita 1 Pedro 3,15. Estejam sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que reclamar de vocês, uma razão para a esperança que há em vocês, fazendo-o, porém, com temperamento brando e profundo respeito. Aqui tem o Mateus que comenta assim, Jesus disse que seus seguidores seriam perseguidos. Então não podemos esperar que todos gostem de nós, por causa de nossa religião. João 15:20. 3. Pense nos benefícios. A Amanda diz: é difícil explicar suas crenças a alguém que não respeita a Bíblia, mas isso nos ajuda a ter mais convicção nelas. Romanos 12:2. Aqui fala sobre pressão dos colegas, sobre uma autoconfiança afetada. Aí você pode se deparar com a pergunta: você tem religião? Aqui são algumas perguntas. O que você vai fazer nas férias? Mencione uma notícia e pergunte: ficou sabendo disso? Qual é a sua opinião? Como você acha que será a sua vida daqui a 5 anos? Quais são os sentimentos de Deus por você e de você por Deus? Provérbios 23:15. 4. Esteja preparado. O coração do justo medita a fim de responder. Provérbios 15:28.
Na verdade está escrito, não tenho medo com o que vão responder, né? O Espírito Santo te prepara na hora. Ó, inicia a conversa. Aqui ele diz, de certa maneira, falar sobre suas crenças é como nadar. Algumas pessoas entram na água aos poucos, outras pulam de uma vez. Seja sensato. O homem sensato sempre pensa antes de agir. Provérbios 13:16. Tome cuidado para não entrar em discussões que não levam a nada. Lembre-se de que há tempo para falar e tempo para ficar quieto. Eclesiastes 3:1-7. Com quem eu posso falar sobre religião? Qual assunto mais me interessa? De que forma a sua religião te ajuda a ter uma vida melhor? Te deixa mais confiante? Algumas vezes até mesmo Jesus se recusou a dar respostas. Mateus 26:62-63. Dê uma resposta objetiva e educada. Aqui ele dá um exemplo. Por que você não fuma? Porque não quero prejudicar minha saúde. Quando você fala de suas crenças, apesar do medo, se sente vitorioso, porque conseguiu superar o medo e assumir o risco das coisas não darem certo. Mas se derem certo, você vai se sentir ainda melhor. Ficará feliz por ter tido a coragem de falar. Quem disse isso é a Aline, de 18 anos. Fale com confiança. Eu acho que falar com outra pessoa sobre religião, o único intuito é salgar a comida do outro e iluminar, né? Ser luz e sal. Não para mostrar que tem razão. Acho que não é essa a intenção. A intenção é apresentar Jesus, evangelizar. Não para mostrar que você sabe alguma coisa, né? E aí, o outro livro, que eu nem sei por que eu vou fazer junto, mas quem sabe depois eu entenda, Combate Espiritual no Dia a Dia, do Padre Reginaldo Manzotti. Aqui vai falar sobre a inveja, tá? A inveja constitui outro dos ecos diabólicos em nossa vida. Trata-se de um pecado capital que está presente em todos os grupos, mas que com certeza bate ponto todos os dias no ambiente de trabalho. Com muita frequência recebo no meu site partilhas de pessoas que se sentem ameaçadas ou prejudicadas por causa desse mal e pedem orações para proteção contra a fofoca. Uma esposa, por exemplo, relatou que o marido estava com depressão porque fora alvo de fofoqueiros, caluniadores e invejosos no seu local de trabalho.
Ele já não sabia o que fazer, pois precisava do emprego, mas tinha medo da proporção que o falatório poderia tomar, instigado por um novo comentário maldoso e inverídico a cada dia. Essa situação fez com que eu me lembrasse das palavras do Papa Francisco. Peço-lhes não só para defenderem as portas, as janelas, um trabalho necessário e importante, mas as portas do coração, onde a tentação entra exatamente, como em todas as partes. Eu dei uma resumida no que ele fala, tá? É uma guerra feita com a língua. O coração do invejoso é egoísta, mais daninha que a cobiça, que se limita a desejar aquilo que o outro tem. A inveja não, ela quer o fracasso de quem está na sua mira. Aqui o que ele explica é que uma pessoa que tem cobiça, ela quer o que é do outro. E a inveja, nem sempre o invejoso quer aquilo que é seu. Às vezes ele só quer o seu fim e a sua ruína mesmo. Nem quer aquilo que é seu. Mas o fato de, na mente da pessoa, né, ver você destruído ou destruída, dá alegria, né, ao invejoso. Um coração tranquilo é a vida do corpo, enquanto a inveja é a cárie dos ossos. Provérbios 14:30. Isso aqui pode estar dentro da igreja. O mal da inveja se manifesta na tristeza sentida diante do êxito ou do bem-estar de outra pessoa, ou no desejo incontrolável de se apropriar disso. Um sentimento amargo de desgosto em relação às vitórias, às conquistas, à felicidade, ou simplesmente ao jeito de ser daquele que é invejado. Incômodo provocado pelo que o outro é ou realiza. O invejoso ainda trabalha para a perda ou a destruição dessa condição, tramando, sabotando e inventando calúnias e mentiras, bem como fazendo intrigas, até prejudicar seriamente aquele que é alvo da sua inveja. Que fala que ela traz prejuízos também ao invejoso, porque ele se torna prisioneiro de suas amarguras e impedindo seu crescimento espiritual. Agora, se esse sentimento maléfico estiver em nós, é fundamental termos consciência dele e aprendermos a usá-lo a nosso favor, como motivação para o aprimoramento pessoal e profissional, partindo do princípio de que, se nos esforçarmos, também poderemos atingir nossas metas. Cada um tem a sua história, né? Suas dificuldades e seus ganhos. Nós temos os ganhos com Deus, né? E a gente não pode ficar mirado no outro, né? A gente tem que lembrar que nós estamos no campo, que Deus tem me falado, e nós temos que agir. E aqui ele fala, nós temos que falar, né, de Deus. Mesmo se nós formos perseguidos, e as pessoas elas ficam competindo, quem conhece mais Jesus, quem fala mais bonito, isso é totalmente desnecessário, né? Então é meio que sobre isso, entende? Quem que vai ficar à esquerda, à direita de Jesus? Quem Jesus ama mais? De quem Jesus não está gostando? Enfim. Às vezes, né, a gente pode estar focado no arrependimento do outro, que o outro tem que se arrepender de alguma coisa. E é o que Deus está me falando agora.
Arrependa-se você. Eu devo me arrepender de alguma coisa, você de alguma coisa, e nós temos que sondar a nós mesmos, né? Entender que Deus fala. Deus está falando com todos. Por mais que às vezes pode parecer que para alguém pode ser mais fácil, mas com certeza não é. É isso. Não devemos ter medo de nada. Engraçado, eu sempre falo tanto de Deus. Sei lá quanto tempo que eu fico falando aqui, falando de Deus. E dá a impressão que eu falei a vida inteira. Não falava, eu morria de vergonha. Eu não falava de Jesus, eu não falava de Deus, eu tinha isso dentro de mim e eu achava desnecessário isso, né? E ainda bem que em algum momento eu comecei esse processo, né? De falar de Deus. Eu não acho que a gente tem que esperar algum momento ideal para fazer isso, entendeu? Quando eu estiver sem pecado nenhum. É claro que a gente também não pode ser hipócrita de ficar falando de Deus sem buscar um relacionamento com Ele, sem ouvir o que Ele está falando. De repente Ele está martelando, é isso que eu estou sentindo, assim. Ele está, ó, isso aqui, lembra isso aqui, e Ele fica falando sempre a mesma coisa para você. E você espanta a voz dele, sabe? Como se ele fosse um nada. E ele está repetindo a mesma coisa. Você ignora. E de repente, a hora que alguém te questiona, você fala, não, eu sou cristão, isso. Mas você ignora a voz dele, que de repente pede alguma coisa e você se irrita com isso, não sei. De repente... Essa inveja que está falando aqui é uma inveja em relação à fé. Não é qualquer inveja. Em relação ao processo, testemunho. O fulano tem testemunho, eu não tenho. Ou fulano tem fé, eu não tenho. Ou isso pode virar uma ironia, pode virar um deboche, pode virar tudo por causa de inveja. Entendeu? Que fulano tem sonhos, assim como José, né? Não. O José. Peraí, só um pouquinho. Eu separei o livro aqui falando sobre José. Israel, povo escolhido por Deus. Histórias da Bíblia para a família. Um livro ilustrado. Ok. É isso mesmo. Na verdade, eu tô com os livros aqui. E aí, o José ganhou o manto. Até aí, aqui parece que tá tudo bem. Ele ganhou um manto, eles não gostaram, mas até então é um incômodo leve. Mas o problema é quando ele começa a falar dos sonhos dele. Aí eles se irritam bastante, quer ver? Tive um sonho estranho. Estávamos todos no campo, amarrando o trigo em feixes. De repente, meu feixe ficou em pé e os de você
de vocês vieram, formaram um círculo e se inclinaram para ele. Os irmãos fingiram não ouvir, mas ficaram curiosos. Primeiro ele ganhou o manto. Ele ganhou alguma coisa de Deus que os outros não têm. E pior, é um manto colorido, alguma coisa que chama atenção, que é impossível de não se perceber, né? Ele quer ficar andando para lá e para cá com esse manto. Esse José. E aí agora, para piorar, ele teve um sonho, ele quer ficar contando. E primeiro os irmãos fingem que não estão escutando, né? Mas ficam curiosos. Quer dizer, vou fingir que eu não dou muita bola, mas no fundo eu quero saber tudinho sobre isso. José costumava ter sonhos engraçados. Dessa vez, porém, eles se irritaram. Por quê? É o que Deus me falou hoje. Porque o sonho, ele inclui os invejosos. Aí o negócio pega. Enquanto o sonho é só de José, vai você para lá com seu sonho, né? Vai você para lá com seu manto. Mas quando o sonho de José começa a incluir os irmãos dele, e ele diz, vocês estavam lá no meu sonho. Aí pronto, sai faísca. Quem você pensa que é? Não é nenhum rei. De jeito nenhum vamos nos curvar a você. Poucos dias depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos irmãos. Ouçam, tive mais um sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam para mim, e os irmãos ficaram com mais raiva. Que é inveja. Quando José contou seus sonhos ao pai, Jacó foi severo com ele, pois não queria que o garoto achasse que era melhor do que os demais. Não seja tão orgulhoso, José. Mas apesar de sua seriedade, Jacó prestou muita atenção aos sonhos de José. Ele é um menino especial, talvez os sonhos sejam importantes algum dia. Então isso cria faísca, isso cria todo um problema futuro, porque o sonho não é só de José, inclui as outras pessoas ali. Aí, tipo assim, eu sonhei que vocês vão fazer isso. Não, sonhe por você. Você está dizendo que sabe o meu futuro, aquilo que eu vou fazer. Não, aí é um problema. Que eu vou ter que honrar você, que eu vou me curvar a você. Aí não. Aí termino por aqui. Tchau, Deus abençoe vocês.